sempre uma luta achar uma frase de impacto para colocar nesse começo. Então, aproveitando que você é poeta, será que você não recita um poeminha pra gente? Segurar o tempo com a voz, como uma sereia ao contrário, que canta para levantar do mar os mortos, não para afundar os navios. Miga, você não sabe! Pera, tá na hora. Hora do quê, gente? Do Chá das Quatro Podcast. Segunda temporada. Bom, pessoal, começamos mais um Chá das Quatro Podcast. Eu sou a Manu, estamos aqui com Vicky. Oiê! Com Letícia. Hello, pessoal! Com Bia. Oiê! E com Maria Júlia Pinheiro. Que honra que é ter ela aqui. Ela que já foi alvo dos nossos biscoitos. Ela que já foi citada 30 milhões de vezes. Apresente-se, Magil. Bem-vinda. Oiê, muito prazer. Eu sou a Magil. Difícil apresentar a gente mesmo, né? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tô animada com esse café da manhã juntas. Aliás, café da manhã pra gente, né? Eu não sei quem tá ouvindo, que refeição que tá fazendo, se é almoço, jantar. Ou boa lavagem de louça também, né? Lavar louça ouvindo podcast é um clássico. Exato. Tô enrolando porque é difícil, né, de apresentar mesmo, assim, a gente mesmo. Eu sou a Maria Júlia Pinheiro. Como eu sou paulista, eu vou me apresentar pelas minhas funções de trabalho. Eu sou poeta, eu sou roteirista, eu sou professora, eu sou pesquisadora, eu sou diretora, eu sou dramaturga. Eu gosto muito de criar. E aí eu me transformo na função que aquele conteúdo tá pedindo pra mim, para que ele possa existir no mundo, assim. Eu me formei em jornalismo e em teatro. Eu fiz anos de ciências sociais também, eu não concluí. E depois eu me especializei em roteiro para TV, em arte e educação e fiz algumas outras especializações, assim, de dramaturgia, direção. E eu fiz treinamento de pessoas também. A ideia sempre foi, pra mim, o que eu queria ser, sabe? Muito mais do que eu queria fazer, assim. Pra eu ser essa pessoa, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que passar por essa formação. Então eu ia lá estudar e ia começar a trabalhar com isso. A ideia é um pouco essa, mas vamos conversando que a gente encontra mais pontos. Uma belíssima geminiana com ascendente em Capricórnio, né, pessoal? E uma piadinha que eu sempre faço, eu não posso deixar de fazer, é Maria Júlia Pinheiro tem 72 anos. Pra já ter feito tudo isso, tá? É que eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. Onde tá esse Marte, Magil? Menina em peixes. Mentira! Nossa, por essa eu não esperava. Uma Eu bela também mistura. não. Bom, mas Pois que é. bom, significa... Me deu esperança, porque o meu também é, porque já fiquei mais animada. Exato. Pensando nos astros, a culpa é da minha Vênus. E aí, eu sou muito apaixonada por tudo. Muito apaixonada. E quando eu me apaixono, eu quero brigar com a coisa até o limite, sabe? Sei, é difícil. Vênus em Ares também é difícil. A gente ama odiando e odeia amando, né? Pensando nisso tudo, em tudo que você faz, ainda bem que você mesma se apresentou, porque Deus me livre pular alguma dessas coisas todas. Quando você era pequenininha, você pensava ou vislumbrava algo próximo a isso? Ou era uma coisa completamente diferente, assim, de quando você era criança? Cara, eu acho que eu fui muito enganada quando criança, assim, porque eu nunca levei muito a sério essa coisa de ser adulta. Eu não tinha muita ideia do que seria, sabe? E eu sou uma pessoa muito sonhadora, assim, eu fico bolando vários planos, bem geminiana nesse sentido, assim, num dia eu sou médica, no outro dia eu sou dentista, depois eu sou veterinária, sabe? E eu, quando eu era pequena, eu era muito esse lugar, eu tinha muito esse lugar de falar, eu fazia piadinha, assim, da minha família. Eu lembro que eu sou dos anos 90, né? E era bem a época da vaca louca, não sei se vocês vão lembrar da vaca louca, lembra? Que tipo, todo mundo só falava disso. Acho que eu lembro.
Acho que eu lembro, é que elas eram mais novas. Ah, era uma doença, eu não vou saber detalhes, assim, porque eu também era pequena, mas era uma doença e corria o risco. Tipo uma pandemia de vaca Tipo uma pandemia, exatamente. Entendi. Mas era nas carnes, então alguns embargos econômicos aconteceram na época. Eu era muito criança, eu lembro que tinha alguma coisa a ver com economia e com doença, sabe? Eu lembro o clima, eu não lembro exatamente o que era. Mas tudo pra dizer que eu ficava brincando com a minha família, eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, eu ficava... Quando eu crescer, eu vou ser psiquiatra veterinária para corrigir todas as vacas loucas. Tipo, eu nunca levava a sério mesmo, sabe? Eu vou ser jornalista, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu sempre fazia, tipo, essas imagens muito loucas, assim. E eu nunca levei muito a sério. Tanto que quando eu tive que escolher a profissão mesmo, para mim era muito claro que eu ia fazer teatro. Porque eu já tinha feito durante muito tempo e o teatro salvou a minha vida, assim, é bem esse lugar. Você começou a fazer teatro com quantos anos? Com 14 anos. Super novinha. 9 anos eu tive uma depressão muito, muito, muito séria, assim, coisas muito pesadas. Eu lembro de, com 10 anos, ficar planejando meu suicídio, assim, pra vocês terem entendido quão grave, Eu tomava muitos antidepressivos, era uma coisa bem séria. E eu era uma criança que sofria muito bullying e que era muito isolada. Eu fui ter o meu primeiro amigo aos 15 anos, assim, de verdade, sabe? Então, tudo foi muito solitário, a minha infância foi muito solitária, num período específico, né, dos 9 aos 14, 15 anos. E aí eu conheci o teatro. E eu entrei no teatro muito para fazer amigos, assim, eu não planejava muito teatro, mas eu sou essa pessoa que fez 6 meses de muitas coisas, sabe? Eu fiz 6 meses de teatro, 6 meses de muita coisa, e eu entrei um pouco para fazer os 6 meses de teatro, a ideia era essa. E eu lembro a sensação, eu peguei logo no primeiro ano que eu fiz teatro, eu peguei um dos papéis principais, a gente tinha um circo e eu era apresentadora do circo, então toda a cena... Ai, amo! E eu lembro a sensação, assim, eu lembro exatamente a sensação da primeira vez que eu entrei no palco e que eu olhei pra plateia, e eu lembro a sensação de pertencimento, a sensação de que era aquilo que eu devia ter feito a minha vida inteira, sabe? Que eu devia fazer a minha vida inteira, assim. A sensação de controlar a respiração dos outros. Eu acho que isso pra mim era muito forte. Uau! Nossa, isso é muito bom, gente. Acho Que que é muito lindo, isso que né? o ator e a atriz fazem mesmo. Eles controlam a respiração de quem vê, né? Isso pra mim era muito forte mesmo, esse orquestrar o outro com o próprio corpo, sabe? Então pra mim sempre teve muito a ver com teatro, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa artística, sabe? Desde muito nova. Persegui essa sensação muitas vezes. Mas ao mesmo tempo sempre foi muito silencioso, nunca foi declarado, mas eu venho de uma família de médicas e a pessoa que não é médica é engenheira. Então, misericórdia. E eu fiz um colégio super tradicional, então tinha uma coisa de teatro não ser uma opção, sabe? Era muito velado. Total. Mas não era uma opção. E eu nessa época, e aí eu tô falando nessa época, terceiro ano, né, do ensino médio, eu organizava um jornal do Grêmio da escola, e eu era muito tida como uma pessoa muito politizada, assim, é engraçado, porque eu acho que isso veio mais de fora do que de dentro. Eu nunca tinha me percebido como uma pessoa politizada, sabe? Mas eu era essa pessoa que todo mundo falava que era feminista, eu nem sabia o que era feminismo, mas todo mundo me dizia que eu era feminista e tal. E aí eu fiz esse jornal 2 vezes, 2 edições, e as pessoas elogiaram muito o jornal. Em especial um texto específico, que é Em especial um texto específico, é ótimo, a pessoa quer ser escritora e fala uma frase dessa. Assim que é bom. Mas um texto que aconteceu muito por acaso, assim, porque a pessoa que entregar um texto no dia da impressão, né, no último dia de prazo, a pessoa não me entregou o texto, eu estava com um buraco gigante no jornal, e eu não sabia o que fazer, não tinha nenhum texto meu nesse jornal, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu coloquei um texto ficcional meu, nesse jornal meio, tipo, é meia-noite, eu preciso mandar isso pra gráfica, não tenho o que fazer, e mandei um texto ficcional. E aí esse texto chegou em muita gente falou, nossa, uau, me pegou. E aí eu pensei, bom, eu quero escrever, vou ser jornalista, kkkk. E aí, nessa época, assim, quando eu tive que levar a vida adulta a sério, né, que é uma idiotice você levar a vida adulta a sério com 15, 16 anos, é muito cruel. Que vida adulta, né? Exato. Nem com 26 dá pra levar. E aí eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia quem eu queria ser, sabe? E então, nesse momento, eu decidi que eu ia fazer jornalismo, ciências sociais e artes cênicas. Botei na cabeça que eu ia fazer as 3. E entrei na faculdade. Eu prestei direito também, porque as pessoas sempre me diziam que eu devia ser advogada. Ô, Magil, você falou que tem as suas irmãs, né? Você é mais nova? Eu sou mais nova. Então, Magil, tipo, sua família esperava que você ia ser médica também, provavelmente.
Claro que sim. Todas as vezes que eu vou conhecer alguém próximo à minha mãe, assim, a pergunta é: essa aqui não é médica? Essa é artista. Nossa, eu tava vendo uma série ontem, aquele Bridgerton. Desculpa, meninas, não sei se vocês gostam. Já vi também. Eu amei. Tô vendo. E a menina fala exatamente isso pra irmã. Ela fala: ai, obrigada por você ser perfeita. Pra não Porque aí precisar eu ser. posso. Eu não preciso ser, eu posso ser o que eu quiser, né? E me lembrou muito essa cena, achei super bonito. E como que você chegou onde você tá hoje, né? Ai, Manu, vou ser muito honesta, mas foi um caminho de muito erro. É engraçado, né? Porque tem um lugar de parecer que as coisas são propositais, e eu realmente acredito que existe muito um propósito no acaso, mas na hora parecia tudo muito errado, assim, o tempo inteiro. Total. E eu sempre me pergunto, nossa, o que teria acontecido se eu tivesse ido de cara para uma faculdade de artes cênicas, porque eu fiz o curso técnico, né? E fazer o curso técnico me colocou num lugar que eu sentia muita falta de teoria. Tô fazendo errado, eu tô fazendo errado, eu não devia estar aqui, eu não devia estar aqui, eu devia estar num curso, numa faculdade, isso sempre foi pela falta, assim. E aí, como eu sentia muita falta disso, eu fui lá e comecei a estudar muita teoria por conta. Comecei a estudar muito por conta. Tipo, então não tem aqui, eu vou fazer aqui. Ou então eu fiz jornalismo e logo no primeiro ano eu já odiava a faculdade de jornalismo com todas as minhas forças. Eu odiava muito. Eu passei 4 anos odiando, assim. Eu já sabia que eu não queria ser jornalista. Primeiro porque eu amo mentir. Eu gosto muito de mentir. Eu tenho muito essa pegada com a mentira. E eu acho que eu sou muito honesta exatamente por isso, sabe? Um dos meus maiores valores é justamente a integridade, porque eu gosto da mentira. Então eu acho que você tem que ser íntegro, porque muita gente tem esse discurso da transparência e só parece as coisas, né? Eu gosto de ser, eu não gosto de parecer, sabe? E a faculdade de jornalismo, nada contra jornalistas, tenho até amigos que são, mas é uma faculdade que as pessoas parecem muito e são pouco, assim. E aí, por isso, elas ficam julgando muito os outros. Isso me dava muita agonia, e eu tinha muita agonia também na própria faculdade das coisas serem muito mal feitas, assim. Das aulas serem muito mal feitas, das trocas serem muito mal feitas, era muito tudo feito no jeitinho, sabe? E aí isso me incomodava muito. Eu pensava, eu acho que eu sou mais ética mentindo do que fingindo, sabe? E aí eu entrava muito nesse lugar de odiar sempre, assim, pra mim foi muito forte. Então, a falta que a verdade me fazia no curso de jornalismo, ironicamente, né? Me fez buscar outra coisa, assim. Depois, eu sinto que tudo que eu fui caminhando foi muito por esse lugar do erro. Então, eu me formei em jornalismo, eu estava terminado o curso de teatro, eu falei, eu quero aprender a escrever. E aí eu fui escrever dramaturgia. Só que eu também sou muito uma pessoa da realização. Eu acho que tem que materializar as coisas, né? Eu materializo muito. Então, uma semana depois que eu me formei no curso de teatro, eu estava com a minha primeira peça de dramaturgia e direção minha em cartaz, assim. E não porque... então, não porque é um lugar de chique, mas porque eu entendia muito que era uma forma de experimentar, sabe? E eu acho que até essa inocência minha, assim, de achar... É isso, né, gente? Ninguém ganha dinheiro com teatro e com poesia. Não ganha. Ponto. Então, pra mim, nunca teve um lugar de, eu vou fazer isso por tal objetivo. Era, eu vou fazer isso porque é legal fazer isso, sabe? E acho que justamente, talvez, por esse olhar, que você fica realmente criadora e realizadora, né? Eu acho que, assim, do que eu te conheço, acho que essa, pra mim, é a maior característica, assim, que te define, uma pessoa realizadora, assim. De ver as coisas que você faz e pensar assim, nossa, putz, dá pra fazer, né, velho? Por que eu não tô fazendo nada? Tipo... E isso é muito inspirador, assim. Acho que não só pra mim, mas pras meninas também. Com certeza. Agradeço. Porque às vezes tem um lugar que é, assim, já servi muita mesa, gente. Já trabalhei em restaurante, já trabalhei em loja de roupa, já tive todos os empregos que vocês possam imaginar nesses meus 75 anos, eu já... Olha, mas eu não duvido, viu? Não, duvido, tudo. Sendo, assim, minimamente legal, né? Legal no sentido de legalizado, porque geralmente é bem chato, mas eu faço, assim, eu não tenho o menor pudor de trabalhar, porque é isso, tem o ponto que é o dinheiro em si, a gente tem que fazer isso para sobreviver.
Mas a criação tá muito num lugar de necessidade, assim. Eu escrevo o dia inteiro. Eu não dirijo mais, mas na época que eu dirigia, eu sempre pensava, nossa, eu vou morrer com uma caneta na mão. Porque vira e mexe, eu tava dirigindo e anotando alguma coisa no papel, sabe? Tipo, tem toda uma necessidade de criar, que é a mesma necessidade que eu sinto de beber água, que é a mesma necessidade que eu sinto de ir ao banheiro, assim. E que, claro que o exercício uma vez que é o nosso ofício, ganhar dinheiro com isso. Mas tem todo um lugar de necessidade mesmo, sabe? O que eu ia te perguntar é que você falou esse negócio da mentira, né? E eu acho isso muito legal, assim, porque para quem tá ouvindo e não sabe, a Magil, ela também coordena o núcleo de dramaturgia feminista, do qual nós 4 ou fizemos ou fazemos parte, né? Enfim, e você fala muito sobre isso da mentira no núcleo, de use a mentira, né? Mintam e sem pudor, assim. E qual que você acha que é meio que a função da mentira no fazer artístico, sabe? Sim. A mentira, ela é deliberada, né? A mentira não é à toa, assim. Ela é um propósito de mentir. E quando você mente, você tem muito medo de que descubram que é mentira. Então, você defende a sua mentira com muita força. E aí você cria todos os pontos para que isso seja crível. E é muito bom você pensar nisso, assim. Isso é um primeiro aspecto, porque eu acho que como dramaturga e até como poeta, quando eu crio um mundo, eu preciso muito que esse mundo chegue nas pessoas. E por isso eu vou tentar fazer com que ele seja o mais crível possível. E aí a mentira te dá isso, e às vezes com a realidade a gente não tem. Mas aí tem outras camadas. A primeira, eu acho que aí é a mais importante, é que eu realmente acredito que mentindo, a gente fala muito mais sobre a verdade do que quando a gente tenta fazer um retrato da realidade. Porque a verdade, a gente herdou a palavra latina, que é veritas, né? Que é aquilo que agrada ao imperador. Então, tem um lugar de que, quando você fala uma verdade, você, no fundo, está tentando agradar alguém que tem o poder, e que é um poder que você dá a ele. Mas eu acredito muito numa verdade que é uma verdade aletheia, ou seja, não esquecimento, que vem do grego. Então, quando você mente, você está buscando na sua memória aquilo que para você está mais assimilado com o que de fato é. E aí tem toda uma rebeldia da mentira, né? Que para mim é muito forte. Eu sinto que eu conecto mais com as pessoas quando a gente está num campo. E aí, claro, né? Na criação, nas minhas relações pessoais, eu não faço isso. Mas tem um lugar da criação que tá ali, que você cria um campo de jogo mesmo. E aí me interessa muito o que é jogo, sabe? Me interessa muito o que é brincadeira entre nós. Assim. Nós somos seres de brincadeira, né? Total. Eu acho que a verdade por si só também, ela acaba caindo num lugar de ser porque do tipo, não sei, só sei que foi assim, da gente acabar não sabendo o histórico daquilo, por só ser. E a mentira, ela traz toda essa bagagem, né? Como a Magil disse, a gente vai tendo que criar um cenário muito mais completo. E não sei, fiquei com isso na cabeça, não sei, só sei que foi assim. Só é. A mentira, ela empodera, né? A mentira. Mentira sincera. Mas tem um lugar que para mim é muito forte da mentira também. O Arthur, para citar como a Bia, o Arthur, ele fala que se você olhar direto pro sol, você vai se cegar. Mas olhar pro lado, você consegue ver o sol inteiro. E que a metáfora é isso. A metáfora é olhar pro lado para ver a coisa inteira. E para mim é muito forte, assim, eu escrevo muita poesia de amor, eu escrevo muito, as minhas poesias são muito dramáticas, assim, são muito das relações pessoais, e são muito sobre mim, assim, né, só que quase sempre eu tô mentindo, e me pega muito, porque às vezes eu tô ouvindo uma história de uma amiga, e eu tenho tanta empatia por ela, assim, que eu preciso escrever a história dela num poema, e aí as pessoas falam, nossa, mas você sentiu tudo isso? E eu fico muito sem saber se eu digo sim ou se eu digo não, porque não é a minha história, mas eu senti tudo isso, sabe? Total. Eu fiquei pensando na coisa da coerência também, porque eu acho que às vezes tem um negócio das pessoas falarem, não, eu só falo a verdade, e aí eles colocam para si um jeito de funcionar que é mentiroso já, por si só, porque você não vai falar só a verdade, ou você não vai ser transparente com você mesmo o tempo todo, porque tem umas horas que você não percebe, você não entende direito o que é aquilo, né? E sem ter um meio termo, né? Ou é verdade ou é mentira, e nem tudo é só verdade, nem tudo é só mentira, né? Exato, eu fico pensando que quanto menos você se leva a sério também nesse sentido, né? Você pode olhar para você e falar, talvez eu fale a verdade, talvez eu não fale, eu não sei, não tem como garantir isso para você.
Eu acho que isso também te dá pra gente uma dimensão do mundo mais, acho que mais verdadeira daí, né? Porque comporta a sua mentira, a sua possível Nossa, Manu, 100%. mentira. Acho que tem uma coisa de... Pega muito ultimamente, nesse lugar de não se levar a sério, né? Até entrando um pouco nos astros, uma vez eu ouvi de uma bruxona, assim, que a coisa que eu vim no mundo para aprender é não me levar a sério. Porque eu tenho essa coisa de levar tudo muito a sério. Eu sou muito séria, assim. Se você fala, vamos fazer tal coisa, no dia seguinte eu vou aparecer com um gráfico para você sobre as possibilidades. Sou muito séria mesmo nesse lugar. Mas eu acho que tem uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida, e que eu acho que o retorno de Saturno me ensinou muito, mas que eu hoje sou essa pessoa que me levo muito pouco a sério. Exatamente por causa disso, assim, porque eu entendo que eu não tenho que ter coerência nenhuma, porque eu sou uma pessoa contraditória, porque a vida é contraditória, porque todo mundo é contraditório, sabe? Tá tudo bem, eu posso mudar de ideia amanhã, e eu não tenho problema nenhum nisso. Exato. Só que ao mesmo tempo, uma coisa que pra mim tá sendo muito importante é buscar uma coisa que não é coerência, uma coisa que é integridade. E isso é muito importante. Boa. Eu não falo... Isso Eu tento, ao máximo, só falar para os outros as coisas que eu faço comigo mesma, sabe? Eu já tive a postura de ajudar enquanto eu tava mal. Nesse momento que eu tenho feito eu vou ficar bem, e eu ficar bem vai te mostrar caminhos também. Porque, claro que o seu caminho é diferente do meu, mas você vai se inspirar de alguma forma, sabe? A minha mãe tem uma frase que é muito maravilhosa. Minha mãe é uma senhora muito sábia. E minha mãe diz: palavras comovem, exemplos arrastam. Nossa, isso é muito bom. Intensa. Eu vou fazer uma camiseta com essa frase. Muito bom. E, Gil, a Vicky já deu uma faladinha por cima aí do núcleo de dramaturgia, né? Como que você se sente sendo uma mulher que aos 30 anos já criou a seita para dominação mundial, assim, já colocou as mulheres no seu Graças a Deus, a gente tá nesse Graças a Deus, essa galera é minha. Primeiro explica, Gil, que não é uma seita de verdade, tá, gente? É sim. Mas pode mentir, Vicky? Mas não é, né? Ai, droga. É uma não, seita. Gente, assim, não é uma seita, é importante dizer. Não é uma seita, até porque eu não dou respostas, eu dou perguntas, né? Isso é uma coisa que eu insisto muito. Se Gil diz é porque é verdade, eu só concordo. Cara, eu tenho muito orgulho do núcleo e tenho muito orgulho num lugar que é do núcleo de dramaturgia feminista, né? Muito orgulho num lugar que é muito especial, que é um lugar de muita autonomia, assim, sabe? Isso me encanta. De mostrar, eu acho, um pouco isso que vocês falaram no começo, né? Do vai lá e faz. E claro que vai lá e faz. Não estou excluindo todas as contradições, não estou dizendo que é algo meritocrático, né? Quem quer faz, não é esse o ponto. Mas é justamente entender que nossa vingança com o mundo é ter prazer nas coisas que a gente cria, sabe? Porque tem toda uma lógica de que, olha como o que eu escrevo é menor, nossa, olha como eu não sou boa escritora, eu vou ficar aqui chorando, pensando. E para mim, assim, sendo muito honesta, cada vez que a gente entra nessa chave, quem tá ganhando é o Bolsonaro. Cada vez que a gente entra numa chave de autodepreciação, cada vez que a gente entra numa chave de sabotagem, bicho, quem tá ganhando é o Bolsonaro. Ninguém tá ganhando com isso, só ele, sabe? Então entra num lugar que eu fico muito orgulhosa de ver as transformações das pessoas, de ver vocês com tesão de criar. Dá pra ver, assim, o brilhinho no olhar, sabe? Eu dei uma primeira aula agora do núcleo na segunda-feira, o nítido a cara das pessoas no final da aula, assim, sabe? Eu recebo e-mails lindos, como isso foi importante pra mim. E para mim me dá esse lugar. Ao mesmo tempo, me coloca nisso que a gente estava discutindo de integridade, uma responsabilidade muito grande, porque aí eu tenho um compromisso com vocês de não ser menos do que eu posso ser. Porque é muito importante que eu mostre para vocês que eu também estou fazendo as minhas coisas. E isso me coloca num lugar que é um lugar muito radical, assim. Até agora eu diminuí os dias que eu dou aula, porque eu percebi que eu preciso ter dias para criar, senão eu sou muito facilmente engolida, né? E eu não quero ser a pastora, eu não quero ser a professora que fala. Ops! Eu amo muito pastora também. Mas não é uma seita, deixando claro para os nossos ouvintes. Não é mais Sempre bom relembrar. É tipo que nem. Mas eu não quero ser a pessoa que fala pra vocês e não faz, sabe? Eu não quero ser pra vocês a pessoa que fala, olha, vocês têm que escrever todo dia e eu não tenho 2 horas de escrita diária. Exato. Temos. Até porque o nosso podcast mesmo, né, cresceu e
quer dizer, foi criado, né, a partir de aulas e estudos, e com certeza participar do núcleo deu coragem e deu a confiança mesmo de falar, foda-se, vou fazer. Só bora. Bora, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai sair, assim. Eu acho que o núcleo, ele cria uma aliança muito forte entre os artistas, que é isso, assim, eu vou fazer porque eu tenho um compromisso, e acho que esse compromisso que você sente, Magil, por você, óbvio, né, tá ali encabeçando isso, mas eu acho que acho que é de todo mundo mesmo, assim, essa sensação do eu vou fazer, porque tem outras 10 pessoas fazendo também e se motivando e criando, e com certeza o resultado da minha criação vai inspirar alguém, daí eu vou me inspirar, e é uma troca, assim, infinita, né, e acho que todo mundo que participou, é inevitável, assim, é inegável o quanto muda não só a vida, mas a mente, é um funcionamento mental mesmo, é um clique que a gente faz e pensa, ok, consigo. Tem um lugar de compromisso, que ele é um compromisso ético com o outro, e que ele sai dessa lógica, a gente até falou da transparência, né? Mas ele sai dessa lógica da autocomiseração, sabe? E você fala, ai, nossa, amiga, tá bonito isso aqui? Não importa se tá bonito ou não, você tá entendendo o que tá aqui? Esse conteúdo, ele gera o quê? É um compromisso que ele é muito prático, e ele é muito ético também, né? Isso pra mim é muito importante. E é um compromisso que, pra mim, tem muitas coisas dentro disso, né? Que eu quero um dia fazer, de fato, um mestrado sobre esse trabalho. Quer dizer, analisar ele com mais literatura para que as pessoas possam reproduzir também, né? Porque eu não consigo fazer mais, assim. Mas eu acho que tem um lugar que é muito importante para mim, que é de autonomia. Às vezes eu recebo mensagem, eu recebo áudio, eu recebo e-mail das pessoas falando discursos, eu não tô conseguindo, eu acho tudo que eu escrevo uma bosta, né? E aí o que eu respondo é, vai lá, eu não vou ter um discurso de coach com você, sabe? Eu não vou ter um discurso assim, porque o que eu tô te jogando você precisa se responsabilizar por você. Porque se você for o máximo de quem você é, eu posso ser o máximo de quem eu sou. E aí todo mundo pode ser o máximo de quem é. Que bonito isso. Então, quando você se coloca pra baixo, você não tá colocando só você tá colocando muita gente. E muitas mulheres foram apagadas na história da humanidade. Então, você não tem o direito de fazer isso com elas, sabe? Você tem que dar o seu melhor. E aí, de novo, não tô fazendo um discurso meritocrático. Não tô fazendo um discurso do capitalismo da produção. Não tem a ver com produção. Se você escreveu uma linha, ótimo. Que essa seja a melhor linha da sua vida e que você tenha muito prazer com essa linha, sabe? Acima de tudo, que você tenha prazer em escrever, em criar, em fazer. Perguntas para relaxar. Curiosidade, por que você se auto-intitula poeta e não poetisa? Poetisa é uma palavra criada no século XIX, é uma palavra para menosprezar as mulheres que escreviam. Poetisa, a rigor, significa poeta menor, é o diminutivo de poeta, ou esposa do poeta. Ela entrou para a norma culta da língua portuguesa como um feminino da palavra poeta, o que não faz o menor sentido, porque a palavra poeta é uma palavra neutra, assim como dentista. E, como diria Alice Ruiz, poeta já é uma palavra feminina. Se os homens querem fazer uma diferenciação, eles que se chamem de poeto. Tem uma linha política de pessoas que acreditam que é poetisa, nada contra, mas eu sou poeta. Eu sinto que o núcleo ele vem num lugar, para mim, ao estudar outras mulheres que vieram e que foram apagadas, eu comecei a voltar para mim e para encontrar a minha história e as mulheres que vieram antes de mim e fazer essa pesquisa de quem eu sou, de onde eu vim. E eu tenho a sensação que foi a minha primeira experiência, né, com escrita, assim, de fato, efetiva. E eu comecei escrevendo sobre mim e olhando para dentro de mim. E me pesquisando mesmo, me estudando. E no final dos módulos, eu já me vi criando e escrevendo coisas fictícias e indo para outros lugares que antes eu não ia, né? Então, acho que esse empoderamento que a gente falou aqui sobre relembrar a história e colocar essas mulheres em vida de novo, acabam nos colocando em vida de novo, quando a gente esquece que nós também somos mulheres artistas que fazemos e criamos, né? Eu acho isso muito incrível e é quase uma seita de iluminação mundial mesmo, né? Porque quando a gente vê o nosso poder, as coisas que a gente tem em mãos, a gente acaba tendo o mundo para dominar e para colocar a nossa voz, né? Incrível, Estranho. Ô, amiga, e eu acho que a gente fica super em estado de alerta também, porque esses dias a gente tava conversando, eu e a Bia, ela tava fazendo um curso de câmera e o cara falando sobre o cinema e não citou a Alice Guy Blanche, né? E ela falou, eu queria muito ter falado pra ele, cara, tá faltando um pedaço dessa história.
história, não sei o quê. E, enfim, ele como um homem numa situação de poder ali, sendo prof, não teve tanto espaço. Mas eu falei depois. Mas viu, eu acho- pessoal? Bom! Mandei a mensaginha aí, Arrasou ó. aqui ouvindo. Pelo amor de Deus. Mas é porque a gente fica atenta a tudo, Super. assim. Tipo, não pode deixar passar. Porque agora eu sei. Se eu sei, outras pessoas também têm que saber. Isso não pode ficar É a história, comigo. né? Tem que passar a história pra E frente. eu sinto que o escrever é um ato muito solitário. E quando a gente tá em grupo, não é que a gente vai escrever numa roda, né? Todo mundo vai, tá bom, gente, agora qual palavra é, sabe? Mas eu sinto que é uma coisa de você poder compartilhar esse processo, porque é muito solitário, é muito... É isso, às vezes eu me sentia sozinha, eu falo, por onde eu começo? Eu não sei, entendeu? E aí, tendo o núcleo, eu acho que você tem um pouco um lugar que você sabe que você sempre vai voltar, que você sempre vai ler as suas colegas e ser lida, e que você sempre vai poder discutir as coisas com muita seriedade, baseado em tudo que você escreveu, pra ver se até se funciona, pra você testar suas coisinhas. Um lugar né? seguro, né? Seguro, confortável, confiável. Sim, é legal que coletiviza também um negócio que é tão solitário, né? Tem uma coisa importante que você fala, mas Gil, nem sei se essa é a palavra certa, mas despatriarcalizar. É isso que fala? É. O discurso, né? E a história. E eu acho que o núcleo faz muito isso, assim. A gente começa a entender que, porra, a história foi construída por mulheres. Eu acho que tem um lugar que é uma frase da Audre Lorde que me pega muito, assim, que ela fala numa palestra que ela tá dando, ela fala, eu estou falando com vocês agora, e estou no exercício de ser o pleno de mim, para que vocês façam o mesmo, e aí vocês falem para outras pessoas, e essas outras pessoas falem para outras pessoas, isso gera ela não usa essa palavra que eu vou usar agora, mas de sabotagem ao sistema. E a sabotagem é justamente a gente ser plena, né? Porque tem um lugar do sistema que nos quer parado no cantinho, triste, com medo e com aflição e com ansiedade. Então, quando você busca um prazer erótico na escrita, quando você busca um prazer erótico no encontro, é esse o meu maior objetivo, sabe? Pensar no encontro como um ato político. Qualquer relação, ela se dá num lugar político, no sentido de que ela está entre e ela pode gerar um movimento que é um movimento de transformação. E aí isso me pega muito, assim, quando vocês contam que a Bia fez um curso e que o cara não citou a Alice Guy Blanche, você vai lá e fala, olha, você tem que falar da Alice Guy Blanche, a coisa realmente aconteceu, sabe? Aí sim eu acredito que a gente está numa seita de dominação mundial. Tem uma responsabilidade com as mulheres que vieram antes, uma responsabilidade de não deixar elas serem esquecidas, no fundo, para que a gente também não seja esquecida, sabe? Sim. É um ato de amor próprio você dizer isso, porque a maioria das mulheres que morreu esquecida, né, a Artemisia, que aliás, a Artemisia ela era muito conhecida e assim que ela morreu já perdeu. Mas a Alice Guy Blanche que viu o nome dela ser apagado da história do cinema, enfim, é muito triste, assim, e que é um lugar que a nossa responsabilidade é essa de levar esses nomes adiante. E, no fundo, quando a gente está falando de uma tradição feminista, que é isso que a gente faz no núcleo, né? Então, estudar as mulheres artistas para perceber que a gente tem uma tradição das mulheres. Isso nos coloca num lugar que os homens têm, desde pequenos, de ir num museu e ver vários nomes de homens. Cara, quanto isso não faz uma força na sua subjetividade, sabe? Que você tem uma história a responder. E a gente tem uma história a responder também, mas é uma história que é o tempo inteiro apagada por um processo, e eu sempre falo isso logo na primeira aula do núcleo, né? Que é um processo do sistema patriarcal capitalista racista de parecer que tá dando certo. Ele nunca deu certo, ele sempre teve 1 milhão de falhas, ele sempre teve um monte de gente sabotando, mas ele parece que ele dá certo, ele parece que dá certo apagando essas pessoas e nos tornando fracas, porque a gente fica com medo, a gente tem todo um processo de não se responsabilizar pela própria vida, a gente se responsabiliza pela vida dos outros. Então a gente tá num relacionamento, a gente fica cuidando do cara, a gente cuida da família, a gente cuida de tudo, mas da gente mesma a gente não tem esse compromisso. E gerar um compromisso coletivo é uma forma também de mostrar que a gente precisa fazer junto, sabe? Assim, eu acho que tem um lugar também que é muito egoísta, meio de fazer o núcleo, que é, eu não quero ser esquecida, eu morro de medo de ser esquecida. A única forma de eu continuar viva, e eu tenho uma relação com a morte muito grande, assim, eu tenho muito medo de morrer, e eu sei que eu só não vou morrer se as pessoas me lerem. É a única forma de eu continuar viva. E aí tem um outro lugar da solidão que a Manu falou,
que eu sou uma pessoa muito solitária, mas ao mesmo tempo eu tenho muita ansiedade da solidão, assim. Eu gosto muito de dividir. Eu acabo de escrever, eu quero que alguém leia, sabe? E criar um núcleo, de fato, tem esse lugar de mostrar que a escrita não precisa ser solitária. A escrita é junta. Sim. E aí tem muito a ver com esse lugar de despatriarcalizar. Porque o patriarcado quer que a gente fique enchendo a cara de madrugada, achando que a gente é uma bosta, sabe? Assim. Isso para homens e para mulheres, né? Tem esse lugar. Porque a criação é muito perigoso, né? Porque quando a gente cria alguma coisa, a gente mostra que o mundo não precisa ser como ele é. Ele pode ser diferente. Isso é muito perigoso pro sistema. E para mim, tem muito lugar que foi muito forte na minha vida, que depois do Alteridade, o Alteridade é meu segundo livro, e ele é uma performance, ele é dramaturgia, ele é meio poesia, e ele fala sobre a cultura do estupro, né? É um poema, ele é muita coisa, ele não tem um gênero estabelecido, mas ele é um poema que uma mulher narra um estupro que ela viveu, e ela vai descendo em 7 círculos na cultura do estupro, né? Então ela passa pela questão legal, ela passa pela família, ela vai passando por camadas. E ele era um livro muito radical, assim, no sentido de buscar muito a raiz. E tinha todo um movimento dos homens tensionarem o ombro e das mulheres olharem. E para mim era muito forte, porque geralmente quando a gente fala de estupro, acontece o contrário, né? As mulheres viram a cara e os homens olham, que é basicamente a nossa cultura. Sim. Que é o próprio pornô, assim, com 1000 questões, não vamos entrar nisso, mas que feitiça o estupro. E para mim era muito importante inverter isso, né? Fazer com que a mulher conseguisse olhar, porque eu pensava que era um lugar de cura, da gente conseguir olhar para essa ferida, né? O que é silenciado, a gente perpetua. E aí, nesse processo, rolou um convite da ONU Mulheres para eu ajudar num projeto do He4She, que era aquele Eles por Elas, né? De como os homens podem entrar no feminismo e tal. Mas, resumindo muito, eu estudei durante muito tempo masculinidade. Eu que já tinha estudado feminismo e a feminilização imposta, fui estudar o opressor da causa que eu era militante. E aí eu passei muito tempo mesmo estudando a construção da masculinidade. E que foi nessa época que eu fui buscar treinamento de pessoas, porque eu queria entender como que eu podia agir de forma prática para ajudar a curar essas dores, assim, né, do sistema. Enfim, só que o que aconteceu nesse processo? Eu me percebi branca. Quando eu estudei o opressor da causa, que eu era oprimida, eu encontrei o opressor em mim. E isso foi um processo muito dolorido, mas muito dolorido mesmo, assim, de entender a minha subjetividade branca, entender a opressora que existe em mim, sabe? E eu acho muito louco que isso tenha vindo justamente de alteridade, que é esse lugar de você conseguir enxergar o outro em você. E esse processo de me entender branca me fez entrar numa crise muito grande, assim, dessa minha subjetividade. Então, por isso também o núcleo tem um lugar que para mim é muito forte de entender. Nós estamos vivos, nós somos pessoas desse momento atual, então, dentro desse lugar, nós precisamos conseguir desconstruir o pensamento da opressão na nossa subjetividade, sabe? E o pensamento da opressão, ele é muito complexo, porque não são meia dúzia de posts no Instagram, que é um lugar ultra retórico, ou no Facebook, que é ultra retórico, que vão resolver a situação, porque é muito contraditório. É muito contraditório. Então, esse lugar de abrir espaços de diálogos, e que são muito sinceros, né? Vocês são do núcleo, vocês sabem disso, assim, tem um lugar muito sincero no núcleo, de fragilidade mesmo, de vulnerabilidade. Porque eu realmente acredito que é nesse lugar que a gente encontra uma possibilidade de reparação do pensamento, sabe? E da ação, porque não existe pensamento sem ação também, né? Só o discurso é muito bonitinho, mas não resolve nada. A gente tem que agir, a gente tem que criar. Uau! Sem palavras, né, gente? Silêncio, porque assim... Vou levar essa aqui, vou dormir com essa pra pensar. Vou precisar ouvir depois pra aprender umas coisas. E já que você falou, né, dessa importância da gente estudar as mulheres, enfim, e se reconectar com as histórias dessas mulheres, a gente quer que você diga pra gente qual artista, mulher, obviamente, que vai guiar o seu ano de 2021. Ia ser muito bom se você citasse um homem agora, não ia ser muito engraçado? Não, pelo amor de Deus. Legal. A gente já tem que fazer uma edição. Ai, gente, é difícil. Eu não vou citar uma artista mulher, porque eu acho que é justamente esse raciocínio de a gente compreender a complexidade da coisa. Então, uma só pessoa nunca nos salvará de nada, sabe? A gente tem que colocar todo mundo para jogo, assim, para entender o que a gente acha, né? Não, a gente brinca que é uma seita, mas não é uma seita nesse sentido, existe uma grande verdade. Pelo contrário, a gente tem que ficar buscando a verdade o tempo inteiro. Então, eu não vou citar uma mulher. Eu vou falar algumas. Eu acho que, para mim, por enquanto, uma grande descoberta de finalzinho de 2020
comecinho de 2021, é a Lélia Gonzalez. Eu não conhecia muito o trabalho dela, eu já tinha ouvido de nome, até porque é isso, ela é muito citada, né, pela Angela Davis, ela é muito citada por muitas pensadoras que formam o meu pensamento, mas eu nunca tinha olhado de fato para ela. E, sei lá, tem sido muito forte olhar para isso. Inclusive, nossa próxima aula do núcleo é sobre ela. É um processo muito forte olhar para ela. Eu sempre falo da Audre Lorde, porque eu acho que a Audre Lorde, de fato, é um grande oráculo, assim, né? Boa parte das questões que a gente tem hoje, a Audre já colocou e já complexificou e já voltou e já se abriu, enfim. De fato, são coisas muito transformadoras o que ela faz. Inclusive, já citamos ela aqui também algumas vezes. Ela é uma frequentadora daqui. Temos o nosso altar, né? Cada feito. uma tem o seu. Sim, Sim, a Audre, ela transforma muito a sensação que eu tenho que toda vez que eu leio de novo, coisas surgem, sabe? Então, tá nesse lugar. E aí, tem um ponto, para mim, que aí é muito pessoal, né? Mas recomendo para as pessoas que estão ouvindo também, que são as mulheres artistas, vão guiar muito meu ano, as mulheres artistas que fazem o núcleo. Uhul! Ai, gente, isso é fofo demais. Porque a gente tá se transformando junto, né? Então é muito bonito de ver isso, assim, e não tem como ser diferente também. Total. Isso me faz pensar no que você fala muito pra gente de... Nem tem muito a ver, mas me fez pensar que dentro do núcleo a gente também aprende a ser boas leitoras, assim. E acho que tem muito disso, aprender a olhar pro trabalho da outra também. Uhum. Aprender a ouvir, né? Ficar com a escuta aberta. Sim. E interpretação de texto, né, gente? Que acho que tá faltando hoje em dia. Nossa. Como? Isso tem muito a ver, da interpretação de texto, tem muito a ver com olhar mais de uma vez para coisa, assim. Porque quando eu digo, leiam a Audre Lorde, leiam a Lélia, eu não tô falando, leiam posts no Facebook que falam sobre ela, ou leiam posts no Instagram que falam sobre ela, sabe? Vai buscar PDF, vai buscar... Sim, por favor. Exato, vai olhar para coisa assim. E olhar para coisa é contrassistêmico, na medida em que querem que a gente olhe 5 segundos para cada coisa, não absorva nada, mas fique com várias coisas na cabeça. Assim. Conhecimentozinho. Várias frases Exatamente. feitas, né? E que a gente repete essas frases como se elas fossem grandes verdades, sem olhar para a contradição da coisa, né? E essas mulheres tiveram vidas difíceis, tiveram complexidades. Todas as mulheres que a gente estuda, a gente chega em algum momento da vida delas que, putz, foi muito puxado, sabe? E a gente esquece isso. E aí olha uma frase de efeito dela e pensa, nossa, que bonitinho. E não funciona assim, sabe? Quando a gente de fato olha para a coisa, e eu tô dizendo isso por causa da interpretação de texto, porque interpretar texto é olhar entrelinha, é olhar subtexto, é olhar a complexidade da questão, né? O que não está sendo dito também. E isso, para quem faz teatro, é essencial, né? Sim, total. Super. E eu acho que é legal, as meninas falaram já, né, que a gente, esse negócio de estudar, de pegar artista e ler e tudo mais, a gente, eu pelo menos, eu tenho a sensação de que eu reaprendi a estudar, assim. Tem autoras que eu já tinha lido antes do núcleo, a Maya Angelou, por exemplo, e que depois da aula que a gente teve no núcleo me mexeu tanto, assim. Aí eu peguei e fui ler umas partes do livro que eu já tinha lido de novo e ressignificou tudo. Porque é isso, estudar e ler com muito mais atenção e atenção para outras coisas, né? Que não que a gente está condicionado, porque acho que a gente, enquanto pessoa, já é condicionado pelas nossas referências, pelas coisas, a focar em determinado assunto, a focar em determinada parte. E eu acho que com o núcleo a gente aprende, eu pelo menos, acho que todo mundo, né? Aprende a ler o todo da obra, assim. Tudo ela quer dizer alguma coisa. Total. E também ser lida, né? Acho que a gente aprende a ser lida no núcleo e isso transforma, para mim, né? Transformou a minha leitura também, porque acho que quando a gente escreve, a gente acaba ficando com um olhar meio viciado na coisa, né? Tipo, eu sei do que eu tô falando, então eu acabo explicando menos, porque eu já sei, para não ficar repetitivo. E ao ser lida e ao ver as pessoas debaterem o meu texto, isso transforma também tanto a escrita quanto a minha leitura e percepção de algo. Você se olha de fora, né? Exato, como se não fosse você, né? Como um terceiro texto. Assim. Isso para mim é uma coisa muito cara, Bia, porque
não tem a ver com você. Quando você escreve uma coisa, a gente sempre acha, ai, nossa, como eu sou íntimo, como eu tô vulnerável. E pode parecer para você por alguma coisa, mas isso tem mais a ver com coisas que você tem que lidar na terapia do que com o texto em si, sabe? Sim. Porque não tem a ver. E eu tenho uma coisa que é até engraçada, às vezes, eu sei que pode soar arrogante um pouco para as pessoas, porque eu falo muito tranquilamente sobre o meu trabalho. Porque eu sei que o meu trabalho não tem nada a ver comigo. Eu até brinquei, eu vou me apresentar de uma forma bem paulista, vou falar as profissões que eu tenho. Mas passei por cima também, sabe? Porque tem a ver com... Não tem a ver comigo mesmo, tem a ver com alguém que você já foi, tem a ver com alguém que você foi na hora, tem a ver com uma musa que passou por aqui, ou um muso que passou por aqui, entrou na sua cabeça, você escreveu e foi canal de alguma coisa, sabe? Não tem a ver pessoalmente com você. Imagina que horror se tivesse, né? O Alteridade é um livro sobre estupro. Nossa. É cruel, Exato, né? exato. E não tem que ter, assim. A gente trabalha com arte, a gente pessoaliza as coisas, né? Tudo é muito pessoal, tudo é sobre mim. É aquela coisa, a gente brinca às vezes aqui, o CPF e o CNPJ, Total, né? total. Eu sou meu CPF, meu trabalho é meu CNPJ. Pelo amor de Deus, não vamos misturar, senão me perco. Exatamente. E é muito cruel isso, né? Eu sempre brinco que a pessoa que eu sou com as minhas amigas, eu sou com a minha família. A pessoa que eu sou não é o meu eu lírico, sabe? Muito importante isso. E aí tem um lugar total. também, só para finalizar um pouco, assim, né, para encerrar, mas que eu me orgulho muito das mulheres que passaram pelo núcleo, assim, muito. E eu me orgulho muito pela transformação. E é uma transformação que para mim é muito cara, porque como eu falei, né, que eu tô com uma obsessão com a integridade. Para mim não tem a ver com parecer, tem a ver com tornar-se. É um processo de ser, né? E ver as transformações, ver a segurança, ver a vontade, ver o tesão, ver esse carinho com a coisa do outro, com se tornar uma boa leitora, com entender que pode se ler de uma forma distanciada, que é menos sofrido e com prazer mesmo, sabe? Isso para mim é uma coisa que é muito bonita de ver, assim, que é muito bonita, e que me dá muita vontade de fazer, e que de novo me joga uma responsabilidade de eu também ser o meu melhor, sabe? Que ótimo, né? Isso é muito louco. Eu tava ontem mesmo, viu, gente? Eu fiz uma reflexão nos meus stories do Instagram, de Epifanias Noturnas. E aí eu comecei a pensar que eu acho que aí é um pouco isso de que você falou, em vez de fingir ser, né? De se transformar e realmente ser genuíno. Eu acho que o Instagram, se você não toma cuidado, se você não faz um monitoramento ali, se você não se questiona, você tem muito isso, porque é muito fácil mostrar uma coisa, né, no Instagram. Fica tudo muito superficial, é muito fácil cair nisso. E aí eu me vi me perguntando, como artista de Instagram, sei lá eu o que isso quer dizer, como é que eu me coloco aqui de um jeito que seja verdadeiro e que não seja só uma vitrine para um nada, entendeu? Que eu acho que é muito fácil de cair. E aí eu acho que o questionamento todo foi esse, assim. Como eu faço coisas que sejam artísticas, que venham de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque acho que de fora para dentro é essa automatização do Instagram e entre outros, né? Acho que não só no Instagram, mas a rede social ajuda muito. E eu fico pensando, como artista, as coisas mais legais que eu já fiz, mais gostosas que eu já fiz, elas vieram de dentro para fora, porque eu quis, ou porque veio, por exemplo, do núcleo, que é uma coisa que sempre vai ser genuína, porque eu sempre me proponho a fazer inteira. Então, como é que eu faço para fazer esse fazer artístico, mesmo que seja no Instagram, mas que venha de um jeito genuíno, de dentro para fora, e não seja só mais um fazer, sabe? Usando um clichêzão, né? Como fazer coisas que alimentem a alma, assim, que eu acho que o capital, né, o que vem de fora, eu acho que são trampos que a gente faz, é isso, porque tem que ser feito, e vai ser em restaurante, vai ser em publicidade, vai ser em que for. Acho que isso pouco importa, assim, mas a gente ficar nesse trabalho de achar o que alimenta e a razão de se fazer arte, né, eu acho que é um questionamento que acompanha talvez a profissão, não sei, eu sinto que isso vem me acompanhando também há um tempo. Mil trutas e tretas. E o Instagram é uma questão muito difícil, né? Porque, nossa, é muito complicado. A gente trabalha muito pro outro, a gente trabalha de graça, tem um retorno que ele é químico, que o cérebro fica feliz,
mas que ao mesmo tempo total. parece que se você não coloca, não legitima a sua experiência, você precisa colocar para a experiência ter acontecido. É Eu, isso. eu arquivei quase meu Instagram inteiro, eu tô com 7 fotos agora, e eu sou uma pessoa geminiana que posta muito, mas muito por um lugar também de entender, tirei todos os destaques e tal, muito um lugar para entender que eu quero que cada post seja uma experiência, e é muito difícil disso acontecer num lugar que tem muito conteúdo, né? E isso tem sido bom, assim, ao mesmo tempo Total. ter feito isso, porque às vezes eu vejo, tem um post lá sobre o núcleo, que provavelmente em breve eu vou apagar também, então não sei se as pessoas vão conseguir, mas que eu fiz no final do ano. E aí vira e mexe, alguém comenta, alguém vê, sabe? Porque as pessoas entram no perfil por algum motivo e vem um post lá que talvez não vissem de outra forma, porque teria vários posts lá, sabe? Sim. E eu acho que a vida, eu acho que é isso, como a gente tá quarentenado também, eu sinto que a vida, ela está mais virtual. Porque eu acho que todos os encontros que a gente teria ao vivo, num bar, num show, sabe, a gente não tá tendo muito. Eu não sei se você, acho que sim, né, mas assim, eu sinto que a minha vida está virtual. Eu olho no Instagram e eu sinto como se eu estivesse encontrando pessoas na rua, entendeu? Só que é uma falsíssima ilusão, porque é uma mentira aquilo. E aí eu até, né, puxando já um outro assunto, né, mas o próprio criar, né, o fazer criativo, o que eu vou criar, o que eu vou colocar, eu acho que ele também, às vezes, se relaciona muito diretamente com o Instagram, porque acaba sendo o jeito de colocar pra fora. Então vou fazer um negócio no Instagram, o que eu vou criar, entendeu? E esse processo todo misturado com o mundo virtual, eu não sei, eu acho às vezes bem bagunçado. E até de como se apresentar também, não só artisticamente, mas da vida, né? Você conhece hoje pessoas no próprio núcleo, a gente conhece pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, a gente só conhece a pessoa virtualmente. Então, muitas vezes, em vários lugares, a gente se apresenta pelo nosso Instagram, né? O que é muito louco, assim, causa realmente muito desconforto, porque ao mesmo tempo, não é aquilo lá, eu não sou aquilo que tá lá, só aquilo. Aquilo é uma parcela muito mínima. E uma criação de narrativa, né? Tá triste porque acabou o episódio? Ah, não se preocupe. Semana que vem a gente continua essa conversa.